Que a paz do Senhor esteja com você. Que a palavra que Deus separou para nós, ela faça diferença na sua vida. Que você compreenda o pensamento de Deus. O que Deus queria dizer a você quando você lê. O que Deus está dizendo para você quando você lê o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 19, quando fala sobre a pessoa de Zaqueu. Essa palavra aqui, Deus está colocando no seu coração como Deus trabalha na vida de cada um de nós. E quando Deus planeja estender a mão dele de misericórdia e transformar a nossa vida. Ele tem o poder de transformar a nossa vida. Quando o nosso Deus enviou o Filho, Jesus Cristo, que estava com ele na glória antes que o mundo existisse, ele planejou nos reconciliar com ele. E a única maneira de nos justificar era pagando o preço dos nossos pecados. E olha o que aconteceu nesse momento que Jesus vai passando pela cidade de Jericó. Ele vai atravessando a cidade. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, chefe dos publicanos, ele procurava ver quem era Jesus. Nós precisamos procurar, ver, de verdade, buscar nas Escrituras Sagradas quem é Jesus. E ele, apesar de parecer uma pessoa que não precisava de nada, ele tinha dinheiro, ele tinha posição social. Com certeza, ele não fazia parte daquele grupo que vinha com Jesus atravessando a cidade de Jericó, porque aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus estavam à procura de Jesus atender a necessidade deles. Aqueles homens que estavam buscando, as mulheres, as pessoas que buscavam Jesus, tinham uma necessidade. Todos nós temos. Mas a necessidade de Zaqueu era singular. Ele não estava buscando que Deus fizesse alguma coisa por ele. Ele queria conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E aí, Zaqueu, ele queria. O que aconteceu? Mas ele não podia. Por que não podia? Por causa da multidão. Tinha uma multidão entre Zaqueu e Jesus. Tinha uma barreira, tinha um impedimento. O que está impedindo você de ter uma vida verdadeira com o seu Criador, através de Jesus Cristo? O que está faltando? Jesus pagou o preço. O Pai enviou o Filho e ele cumpriu a missão dele. Ele pagou o preço. E o que está impedindo você? Qual é o obstáculo? Para Zaqueu era a multidão e também por ser ele um homem de pequeno porte. Ele tinha estatura baixa. E aí ele não conseguia ver Jesus porque a multidão era maior que ele. O que está impedindo, o que está sendo maior do que você
para você chegar e ter uma vida verdadeira com Deus. Aprender as Escrituras Sagradas e viver a vontade do Pai. O que te impede? Porque por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele não recuou. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus. Passou pelo primeiro obstáculo. E o segundo, quando subiu na árvore. O obstáculo daquela coisa de, mas a minha posição social, eu vou me render, eu vou mostrar que eu preciso de Deus, mas vão me achar fraco, vão me achar ridículo. Eu vou subir numa árvore. Mesmo assim, ele subiu. Ele tinha um objetivo: ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar onde Zaqueu estava, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Depressa. Tenha pressa em buscar o Senhor. Tenha pressa, porque os tempos estão mostrando com todas as letras que o grande dia está próximo. O dia que para o povo de Deus vai ser um dia de muita alegria. Mas aquele que negou a Deus, aquele que no primeiro obstáculo abandonou a sua confiança em Deus, é um dia muito terrível. É um dia muito terrível. O grande dia. Por isso que tenha pressa. E o Senhor Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Receba o Senhor com alegria na sua vida. Entregue a sua vida a Ele com alegria. Ser cristão, crer em Deus, fazê-lo Senhor da sua vida, é maravilhoso. O mundo te engana, faz você pensar que ou é tão difícil eu deixar de fumar, eu deixar de beber, de me suicidar, né? Porque beber, fumar é tudo suicídio. Lento, às vezes, depende da frequência do que você está ali se envenenando. Então, é tão difícil deixar de ir para a balada. Você não sabe a alegria que quem tem o Senhor na sua vida sente. É 1000 vezes, incomparavelmente melhor a alegria da presença de Deus do que dessas baladas, que no outro dia a cabeça está do tamanho do mundo. O dinheiro já zerou. A ressaca moral é que você tem que enfrentar no dia seguinte. Aí, mas eu bebi tanto, eu fiz, besteira, não é? A verdadeira alegria tem aquele que tem Cristo em sua vida, que permitiu que ele fosse Senhor mesmo. E quando ele é Senhor, a história muda. A sua alegria, ela não só dura uma noite, numa festinha. Ela é permanente e ela é incondicional. Você vê os problemas de outra maneira, porque você sabe que não está só. Você sabe que tem quem cuide de você.
A alegria, foi com alegria que ele recebeu Jesus. Continua aqui no versículo 7. Todos os que viram isto, Zaqueu descendo numa alegria maior do mundo para receber Jesus na casa dele, eles murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. O julgamento, não é? Em Mateus 7 diz: não julgueis, porque assim como você julgar, você será julgado. Essa coisa de apontar. E apontaram imediatamente. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: olhe que coisa linda. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse. Ficou aquele diálogo entre os dois. Não importava o que a multidão pensava. Não importava o que as pessoas estavam julgando. Estavam os dois ali tratando de vida eterna. Tratando de transformação de vida. Quem tem uma experiência com Jesus Cristo não fica do mesmo jeito. Quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus tem uma vida transformada. Tem uma vida plena e transformada. Zaqueu, com a presença de Jesus, ele viu os verdadeiros valores. Porque o mundo hoje ele jaz no maligno e existe uma verdadeira campanha de inversão de valores. Inversão de valores. Por isso que nós temos que zelar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos jovens da família. Os sobrinhos, os parentes, nós precisamos, nós temos um compromisso de abrir os olhos deles, porque a inversão de valores é grande. Eles estão recebendo um bombardeio de desinformação. Uma quebra da estrutura da família. Eles estão sendo bombardeados e subjugados. Aonde eles chegam, ai deles se não agir da forma errada. Porque tem que agir da forma errada. Senão, o mundo rejeita e o adolescente, ele quer ser aceito, ele quer ser recebido. E Zaqueu, ele não estava preocupado mais ali com nada, com ninguém. Nem também com aquilo que ele supervalorizava. O ter. O dinheiro. A maior prova está aqui, no versículo 9. Então Jesus lhe disse, não, a maior prova está no 8, quando Zaqueu diz que ele dá a metade dos bens dele e ainda vai pagar aquele que ele tenha roubado. Ele vai devolver 4 vezes mais. Aí mostra a transformação. E aí Jesus responde no 9. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem, olhe que importante o último versículo. Porque o filho do homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, veio buscar e salvar o perdido. Esse que acha que não tem mais jeito. Ou que as pessoas acham que não tem mais jeito. Esse que está perdido. O Senhor veio buscá-lo. Veio transformar a vida dele. Mas você precisa, o que Jesus disse, você precisa atender como Zaqueu atendeu. O Senhor Jesus disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Hoje ele diz para você que está me ouvindo, venha depressa, fique comigo, tenha uma vida restaurada, transformada, uma vida plena na minha presença.
Queira a presença do Senhor. Mesmo que o mundo tente colocar tantas mentiras, outras ideias na sua cabeça, você tenha cuidado também com outra coisa. Eles querem negar a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Eles querem confundir os desavisados. E cuidado, quem tem Bíblia, guarde sua Bíblia com muito zelo, como algo muito valioso. Porque hoje já estão colocando outras, dizendo que são pequenas modificações, besteira. Não. Coisas que são completamente abominação. São heresias bem disfarçadas. Cuidado com essas Bíblias modernas. Cuidado. É um perigo, porque ela faz assim, de uma maneira sutil. A mesma passagem bíblica, ela distorce e muda completamente o sentido. Eu estava na escola dominical, domingo passado, e nós vimos, numa passagem bíblica, de uma dessas Bíblias novas que tem agora, ela, no lugar de colocar Deus com D maiúsculo, porque na Bíblia Sagrada, todas as vezes que você vê D minúsculo, é quando se refere a falsos deuses, a imagens, a Baal. Pois essa passagem, que eles colocaram nessa atualização da Bíblia, eles colocaram D minúsculo. E eles não colocaram porque era o único Deus, o Deus. Eles colocaram um Deus. Um Deus é como que, e D minúsculo, como que seja um desses falsos deuses. Então, olha o perigo, é uma coisa disfarçada. Um Deus. Aí você, ele é um Deus. Não, ele é o único Deus. O Criador dos céus e da terra. É o único Deus que enviou o seu Filho único, que morreu por nós, para que nós nos tornássemos filhos de Deus também. Mas ele estava com o Pai antes da fundação do mundo. E quem nos convence disso é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, através do sacrifício da cruz. Jesus Cristo voltou para o Pai e ele disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito Consolador viesse. E esse Espírito Consolador, o Espírito Santo, é que nos dá o discernimento, é que nos faz entender que Jesus morreu por nós. Então, cuidado, a palavra de Deus não pode ser modificada. Não pode ser modificada para adequar o pecado daquela pessoa que modificou à palavra de Deus. Não pode. Ele que tem que renunciar ao pecado e entender que a palavra de Deus não muda. Ela não muda. E Jesus Cristo é o caminho único, não é um caminho. Olha o perigo. O artigo definido, o caminho. E o artigo indefinido, um caminho. Um caminho é um dos caminhos. E não é o caso. Jesus Cristo é o caminho, o único, o caminho. A verdade. Nele não há mentira. Não tem por que maquiar uma coisa para poder ali não desagradar, porque de repente a outra pessoa vai e se aborrece. Então não. A verdade. Nós temos que nos adequar à palavra de Deus, à verdade da palavra de Deus. Então, guarde sua Bíblia. Está bem velhinha, está se rasgando, cuidado com ela. Mas tenha cuidado. E quando comprar uma nova, vai olhar se está da mesma forma da Bíblia antiga. Para você não ser enganado, enganada. E isso é muito importante lembrar. E aí, você entendendo isso,
Você, conhecendo a palavra de Deus, a verdade, você vai entender que Ele é a vida. E a vida, só nele que você tem a vida. E Zaqueu entendeu. Tanto que ele abriu mão daquilo que ele valorizava tanto. E quando ele deixava de ser honesto, ele estava perdendo a salvação dele. Porque não é de qualquer forma que nós vamos morar no lugar que Jesus preparou para nós, num sacrifício grande. O sangue dele derramado nos deu o direito da vida eterna, daquele lugar. Mas você não vai de qualquer forma. Você tem que buscar andar em santidade. Tem que nascer de novo, no Espírito. Tem que entender isso. Não é de qualquer forma. Não é uma festinha de oba-oba, de mentirinha do mundo, não. Viver a verdade de Cristo é você tomar sua cruz, dizer não ao pecado. Aquele pecado que te agradava, mas que ia te levar para o inferno. Porque você só vai entrar se você estiver santo. Ah, mas você vem falar em santidade num tempo desse? Mas que conversa antiquada, santidade. Pois é o único jeito que você vai viver eternamente no lugar que Jesus preparou para você. Não deixe esse lugar ficar vazio. E você ali queimando no inferno eternamente. Não desperdice da vida eterna com Cristo. O seu lugar é no céu. E o adversário de nossas almas, ele nos odeia, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então você tem que ter muito cuidado, porque o enganador, o mentiroso, ele está tentando roubar almas. E ele é astuto. Ele levou 1/3 dos anjos, ele enganou no céu. E foram ficar com ele no inferno. Então ele enganou 1/3 dos anjos. Então você tem que entender isso. Nós temos que ser atentos. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E o adversário de nossas almas, ele sabe que a nossa carne é fraca. E nós expomos para ele, através de nossas atitudes, onde está a nossa fraqueza. E ele vai lá no lugar da sua fraqueza para minar a sua fé e te tirar da vida eterna. Então não se deixe levar pelas falsas doutrinas, pelas heresias, porque não adianta, ninguém engana Deus. E a palavra de Deus não muda. Então é isso que nós temos que ficar bem atentos. Vamos fazer como Zaqueu. Zaqueu, ele buscou conhecer a Jesus. E quando conheceu, foi transformado, foi liberto. E Jesus, ele disse que entrou salvação naquela casa. Então o Senhor Jesus confirmou, porque foi de todo o coração. Não foi Jesus que foi dizer: Zaqueu, você tem dinheiro, que tal você dar um pouquinho do seu dinheiro para as pessoas que necessitam? Que tal você devolver aquilo que você pegou de alguém de forma ilícita? Não. Essa decisão foi de Zaqueu. Porque quando você está com Deus, você é transformado. E Jesus Cristo disse: quem vê ao Pai, vê a mim. Então você vendo Jesus, você está vendo o Pai. Você vê o amor que Jesus tratava os pecadores, mas ele não concordava com o pecado. Ele ensinou o arrependimento.
Ele intercedeu para Deus perdoar até aqueles que estavam pregando ele na cruz. Ele veio por você e por mim. Não deixe aquele lugar vazio que ele preparou para você. Não se deixe levar pelas mentiras do mundo. Não se deixe levar pelos enganadores. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. Então, cuidado com o que você está ouvindo. E você só vai conseguir discernir o que é de Deus e o que é do diabo se você estudar as Escrituras Sagradas. Eu não estou chamando você para uma religião. Eu estou chamando você para aprender a palavra de Deus. Ela é muito mais que uma religião. Ela é a vida, ela vai te revelar, ela é a bússola que te leva para a vida eterna. Zaqueu encontrou o caminho. Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Entenda isso. E busque essa presença. Vença os obstáculos. As muralhas, elas existem para serem derrubadas. Olha que interessante, Jericó. Jesus estava atravessando Jericó. E vocês sabem que no Velho Testamento, as muralhas de Jericó não resistiram ao poder de Deus. Deus derrubou as muralhas. Então, que as muralhas que separam hoje você do Senhor, que separam hoje você do Criador, elas sejam derrubadas. Não pela sua força, mas pelo seu desejo de tê-lo em sua vida. Olhe que ele não usou a força para passar entre os homens ali, entre aquela multidão, e rasgar aquela multidão e chegar até Jesus. Ele correu antes que a multidão chegasse nele. Ele pensou, Jesus tem que passar por aqui. Seja inteligente. Ele pensou, Jesus tem que passar por aqui. E aí, antes que o obstáculo impedisse, ele, ultrapassou ali, subiu, se expôs. Se exponha, faça como eu. Eu tenho a maior dificuldade do mundo para falar em público. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que eu fale. Uma vez por semana eu falo sobre o amor de Deus, sobre a vida eterna. Experimente da doçura do amor de Deus. Olha a forma, Jesus, ele não disse, Zaqueu, você precisa de mim. Zaqueu, você é um miserável, porque você só tem dinheiro. Mas você é vazio, porque você não tem a mim. Ele não fez isso, não. Pelo contrário, ele disse que precisava. É preciso, hoje, preciso ficar na sua casa. Jesus está lhe dizendo hoje, eu preciso, mesmo sem ele precisar. Ele não precisa de nós. Ele já é Deus. Quer você creia, quer não, ele continua sendo Deus. Mas ele diz hoje para você, preciso estar na sua casa espiritual. Ele está convidando você para você aceitá-lo,
para você abrir o seu espírito e deixar que Ele faça morada em você e transforme a sua vida. Até aqui. Que o amor de Deus te constranja a fazer como Zaqueu, a enfrentar as barreiras, a vencer os obstáculos e aí se fazer conhecido, visto pelo Senhor. Ele viu Zaqueu, mesmo pequenininho, mas ele viu Zaqueu numa árvore onde ele poderia ter olhado para tantas pessoas e ele conhecia pelo nome. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus, ele já conhecia Zaqueu. A maior prova está aí. Ele te conhece pelo nome e ele diz a você: eu preciso estar com você na sua casa. Tenha pressa. Ele disse hoje. Hoje. Não deixe para amanhã. Tem que ser hoje. Hoje. Receba o amor de Deus. Sinta o abraço de Cristo. Ele está te envolvendo com todo o amor. E dizendo: meu filho, eu quero morar em você. E quero que você esteja em mim e eu em você. Porque aquele que está em mim tem a vida eterna. Até aqui.